uma das perguntas que eu mais escuto é: como é ter um Sandero RS no dia a dia? Bom, esse aqui é o meu Sandero RS 2016-2017 e eu vou contar para vocês nesse vídeo como é ter um Sandero RS no dia a dia, mas é depois da vinheta. E para falar sobre o Sandero RS, nada melhor do que andar nele em uma voltinha rápida de dia a dia, como a gente costuma fazer. Eu vou começar situando vocês sobre o Sandero RS. Eu vou comparar ele, fazer uma comparação com o Sandero normal, né, com as versões civis, digamos assim, do Sandero. E por que eu tenho tanta propriedade assim? Porque além de ter rodado 30 mil quilômetros quase nesse carro aqui em 2 anos, isso é na cidade e também na estrada. Eu já andei em cidades como aqui em Natal, que é onde eu moro, João Pessoa e Fortaleza, que são cidades aí com perfis diferentes, né? E já andei bastante na estrada com ele também. Então eu acredito que além de ter propriedade para falar sobre o Sandero RS, eu também tenho alguma propriedade para comparar com um Sandero normal, porque eu tive um Sandero Dynamic 1.6 2014-2015, da mesma geração desse aqui. Foi um carro muito marcante, como vocês podem ver na foto que eu vou colocar agora para vocês. Os dois lado a lado no dia da compra, foi dia 21 de setembro de 2018, uma sexta-feira, bastante feliz para mim. E são dois carros totalmente diferentes. E no decorrer do vídeo eu vou falando para vocês as diferenças entre eles. Primeiro, começando pela parte estética, o Sandero RS ele tem para-choques dianteiros diferentes, né, com uma espécie de saia acoplada ali na frente. A ausência de faróis de neblina aqui no RS foram substituídos por LEDs de uso diurno, né, aqueles LEDs, os DRL, e dão uma cara um pouquinho mais especial, mais esportiva, né, essas diferenças aí na dianteira. Na lateral você tem também as rodas 17 polegadas, você tem as faixas laterais, que são uma marca do Sandero RS, mas que eu confesso que foram melhorando e ficando mais discretas nas versões mais novas, né, nos anos mais novos. Mas os principais atrativos mesmo são as rodas 17 polegadas. Elas são calçadas com pneus 205/45, um pouquinho mais largos, e de perfil bem baixo, né? Que originais, os pneus que vieram nesse carro aqui são os Continental CSC3. São pneus muito bons, tem um grip muito bom, um atrito muito bom, seguram muito bem o carro nas curvas, mas que pagam o preço, né? Você tem um pneu de grip bom, você acaba desgastando esses pneus mais rápidos. Eu troquei esses pneus com 32 mil quilômetros, e isso que é o meu carro apenas de uso diário, né? Eu troquei esses pneus com 32 quilômetros por 4 Momo M30. Era um pneu que estava com custo-benefício bastante interessante na época, e eu optei por eles. No seco eles são bons, são inferiores naturalmente aos Continental, que por sua vez são inferiores também aos Michelin Pilot Sport 4, que são os que estão vindo nas versões mais novas do Sandero RS, mas eles cumprem um papel para um uso diário, né? Para um uso de track day, ou então até mesmo na chuva, você já nota que eles são um pouquinho mais inferiores, né? Então a gente chega à traseira, e uma das principais diferenças em relação ao
Sandero Dynamic, é o para-choque traseiro, a ponteira dupla de escape, as lanternas traseiras que são escurecidas, as das versões civis elas são em vermelho. O painel, eu diria que é 95% igual. Mudam duas coisas que são bem significativas em relação às versões civis, que são o cluster, né? Onde a gente vê o velocímetro, contagiros e também o computador de bordo. No meu Dynamic 2014-15, a grafia era diferente e também os ponteiros eles eram amarelos. Então aqui você tem uma grafia boa com os ponteiros em vermelho, que dão aquele toquezinho bacana. Você tem a mudança do painel aqui e também do volante. Esse volante, ele é o mesmo do Clio RS europeu. Ele é todo forrado em couro. Tem um detalhezinho RS aqui na parte inferior. Esses detalhes do Sandero RS, do meu Sandero RS e também as diferenças dele para um Sandero comum, você pode ver no vídeo que a gente já gravou. É só clicar no card aqui em cima. E outro detalhe bastante interessante são os bancos, né, que simulam um formato concha, com abas laterais no assento e também no encosto, e que te seguram bem na curva. E além disso, os bancos dianteiros eles têm os detalhes do assento e também no encosto, né, duas faixas. A parte superior do encosto vem com um tecidinho mais bacana, e o encosto de cabeça ele vem com a grafia RS Renault Sport para dar aquele toque especial. Você tem a manopla de câmbio também, 6 marchas com a costura em vermelho, um detalhezinho para dar um toque especial. Falando de suspensão, o Sandero RS ele recebeu molas mais firmes na dianteira, 92% mais firmes na dianteira e 10% mais firmes na traseira. Além disso, ele é 2,6 centímetros mais baixo do que um Sandero comum. Mas em termos de suspensão, ele em nada lembra um Sandero comum, porque é um carro com um acerto voltado mais para a esportividade. Então é um carro que faz curva muito bem. Em compensação, por essa suspensão ser um pouquinho mais dura, ele passa com muita facilidade para quem está aqui dentro as irregularidades do solo. Você sente o carro trepidar, você sente o carro balançar em ruas de asfalto ruim, em ruas de asfalto bastante remendado, o que é muito comum aqui em Natal e acredito que também na maioria das cidades brasileiras. Apesar disso, o carro se comporta muito bem nas curvas e é super confiável, né? Ele te passa tudo de maneira exata ao que está acontecendo, você sente no volante a resposta. Não é igual um carro rebaixado em que você vai quicar em qualquer desnível na rua, mas ele quica assim bem mais do que um Sandero normal, que costuma ser um carro com um acerto bastante macio. Então, se a pegada que você precisa é conforto, esse não é o carro para você. Agora falando de motor e câmbio, esse carro tem um motor 2.0 16 válvulas, o mesmo da Duster, que é o F4R. São 145 cavalos na gasolina e 150 cavalos no etanol. São 20,9 kgfm de torque no etanol e um pouquinho menos na gasolina. Então, isso em um carro de 1.161 quilos dá uma relação peso-potência muito interessante de 7,7 quilos por cavalo. Tem muito carro maior, com potência maior, de preço mais alto, que não tem essa relação peso-potência
tão divertida, né? Abaixo dos 8 quilos é algo realmente muito legal. É muito divertido dirigir esse carro, mesmo no dia a dia. E juntando toda essa receita de um carro que nasceu para ser barato. Então você tem tudo de maneira muito simples aqui, um acabamento muito simples, plástico puro em tudo. Você tem um motor 2.0 16 válvulas, um motor torcudo. Você tem um câmbio bem curtinho de 6 marchas. Realmente deixam o carro muito divertido, porque as relações entre uma marcha e outra são bem curtinhas. Então isso, sem dúvidas, é algo muito positivo para quem gosta de dirigir. É um carro que você troca uma marcha e o giro baixa bem pouquinho, então o motor está sempre cheio. E assim, aqui, por exemplo, eu estou a menos de 60 por hora, agora cheguei a 60 por hora e eu tô de 6ª marcha. Então se eu precisar de uma resposta, ele vai, ó. Eu pisei, eu já tô 80 e ele foi. Mas em compensação, isso prejudica também no consumo rodoviário, que é assunto para outro vídeo. Não vou dar spoiler aqui não, viu? Então, juntando toda essa receita de um carro barato, que na época que foi lançado saía por 58 mil reais, hoje ele já está na casa dos 70, 75 mil reais, e ainda assim você não tem absolutamente nada igual a ele no mercado por esse preço. É um carro que apela principalmente pelo custo-benefício, e esse é o principal chamariz do carro, né? É um carro barato, é um carro extremamente divertido. Para quem gosta de dirigir, é um prato cheio. Uma coisa que eu acho muito bacana nesse carro são os pedais. Eles são cromados, com uma borrachinha ali para te ajudar a ter um melhor atrito, né, entre o seu pé ou o seu calçado no pedal. E o pedal do freio, ele não fica centralizado, ele é mais deslocado para a direita, justamente para facilitar manobras como o ponta-taco, em que a gente usa bastante no uso de pista, né? Em autódromos, o ponta-taco é uma manobra que a gente faz aí na redução de marcha. E aí vem a pergunta que todo mundo costuma me fazer: Douglas, dá para usar no dia a dia? Acredito que praticamente um uso diário, um uso normal, né, de te levar para um lugar ao outro, eu não vou colocar 100%, mas eu vou colocar que em 99% das ocasiões dá sim para você andar com o Sandero RS no dia a dia. No uso diário, sem dúvidas, ele vai te levar para onde você precisa, com agilidade, né, por ser um carro pequeno, por ser um carro que tem um acerto legal de câmbio motor, que anda bem legal, tem um desempenho muito bacana. Você vai sentir a principal diferença dele na hora de pegar ruas esburacadas, ruas de asfalto ruim, porque a suspensão dele, por ser mais dura, ela realmente passa essas diferenças, né? Passa todas as irregularidades do solo, você sente muito bem o carro passando isso para você enquanto você dirige. Você quica mais no banco, o carro balança mais. Então, essa é a principal diferença. No dia a dia é um carro que tem um DNA para pista, né? Porque ele é diferente, não adianta. Você tem um acerto de suspensão um pouquinho mais duro,
você tem um câmbio curto, você tem freio a disco nas 4 rodas, já pensando em evitar o fading, né, na pista, você pode usar ele num track day e voltar rodando com ele para casa sem problemas, porque é um carro que foi planejado para isso.